se não for? Hoje eu trouxe o Cal aqui de novo para contar pra gente se é ou se não é. E aí, Cal, tudo bom? Tudo bem, mas e se não for? Né? Se não for, a gente descobre, né? Que bom que você voltou aqui para contar pra gente mais causos interessantes. Eu tô achando que vou ficar na sua porta, porque eu tô gostando, né? Mas pode ir. Que joia! O que você vai contar pra gente hoje? Como nós tínhamos conversado lá atrás, parecendo que tem uns capítulos, né? Aham. É a história de uma experiência. Eu vou colocar, parece presunçoso, mas vou colocar uma experiência científica que eu tive. Com um detalhe que algumas coisas no meio do trabalho científico não são científicas, porque aconteceu de eu tropeçar e perder a unha, não é científico, doeu, né? Então tem algumas coisas que aconteceram que a gente não é isso. Isso é o diário de bordo, né? E então, não sei se o público ainda está conectado com a história anterior, tem chegado à comunidade, que nós fizemos uma citação lá de uma palestra, lembra? Então, nessa palestra teve alguém que teve um mal-estar. Lembro. E acabou. Pois é, mas nessa comunidade eu tive inúmeras outras experiências. Com o passar dos meses e anos, eu notei que lá não era uma comunidade com energias muito comuns. Pelo contrário, energias muito boas, fantásticas, mas diferentes, né? E tinha o meu amigo, aquele encrenqueiro que ficava namorando as meninas e arranjou uma briga pra mim. Não é uma briga pra mim, mas eu quase que morro por causa dele, porque eu tinha 50, 18, né? Pois é, e ele é um cara muito extrovertido, gosta de contar piada, e às vezes ele não dormia de noite. Nós começávamos a fazer alguma coisa e ele perdia o sono. E lá era um lugar que a gente podia dormir de dia, apesar que eu não fazia isso. E de noite a gente acordava para bater um assunto qualquer. E, na verdade, nesse dia era para uns projetos. Ele falou, vamos lá tomar um café com leite, alguma coisa na cozinha, que tem uma cozinha comunitária imensa. Né? Subimos, comemos. Esses detalhes é interessante, porque eu queria que as pessoas pudessem imaginar que a gente está vendo a cena. Porque é uma comunidade no meio do nada, que tem os postos de luz nas ruas, são 3 ruas, e o resto é escuridão. Árvores, colinas. Então, se você chegar, parece uma árvore de Natal, né? Com 3. A comunidade é pequena, né? Era muito menor antes. E aí, o que acontece? Quando a gente saiu de um casalão para ir para o outro, todo mundo parente, e não tinha aquele negócio. O único perigo é pisar numa cobra ou aparecer uma onça, porque é realmente um lugar que tem presença de felinos de pequeno, médio e grande porte. E aí, bom, nós fomos tomar um café, comemos, e ele falou, mas eu não estou com sono. E lá tem um formato meio de concha, que na zona rural se chama de grotas, né? Como se fosse, né? Tem até um significado meio pejorativo, mas eu até gostava e gosto do formato do local. Oi? Não, entendi. É como se fosse um estádio, que não estava bem completo, então tinha as casas numa compactura de colinas, colinas em forma de concha, né? Fazendo um formato de concha. Aí descemos e fomos para uma parte da ribanceira da estrada, a estrada de entrada principal, e ficamos batendo papo um pouco e de repente, você não vai acreditar, o Carlos Alberto? Ué, o que aconteceu? Começamos a ver que as luzes dos postes, uma após a outra, acendia e apagava. Ué? E como eram 3 ruas, como se você colocasse 3 dedos para cima, né? Fazendo o número 3, as ruas do ponto que a gente estava eram como se fossem 3 dedos bem abertos, mas as luzes de uma rua acendiam, 1, 2, 3 apagavam, parecendo que alguém estava controlando. Pode, mas imagina a CEMIG controlando as luzes do poste com brincadeira de árvore de Natal. Não, tinha um negócio novo. E aí eu fui falando o meu amigo, e está me dando um incômodo, porque eu falei mais ainda, está parecendo código Morse. Só que eu não estou lembrando, você já sabe, eu tive uma experiência em atividades militares, não precisa ser só atividades militares, mas eu aprendi a lidar com o código Morse. Aqueles tempos antigos que tinha internet, né? E os equipamentos eram outros, e hoje até é necessário você conhecer o código Morse. Em algumas situações ainda continua sendo válido. Naquele dia, então, eu lembrei que
tinha uma semelhança com o código Morse, porque eu não conseguia lembrar os códigos mais longos, mais curtos e etc. Uhum. Bem, aí eu pensei, para estar fazendo isso, não pode ser CMYK. A CMYK até para atender a gente quando faltava luz demorava, agora vai ficar comunicando comigo. É Não, verdade. eu imaginei que tinha uma força extraordinária, né? Aí eu pensei, se está querendo conversar conosco, ou querendo que a gente saiba que tem uma força controlando, deve estar querendo também conversar, porque não usaria uma linguagem inteligente e não quer conversar. Aí eu falei em voz alta, eu conheço um pouco de código Morse, mas não vou lembrar a sequência. Eu sei que está aparecendo o código Morse, que depois tive certeza que era, né? Uhum. Dá para me responder em 2 piscadas, como se fosse não, ou 3 em forma de sim? Imediatamente piscou rápido, 1, 2, 3. Eu falei, é sim. Repetiu? Repetiu mais de uma vez. Nossa. Dando mostra que com o que eu estava conversando, respondeu de várias maneiras, tá? Então, por exemplo, Aham. a rua à minha esquerda respondeu piscando 3 vezes a rua inteira. Fiz a pergunta repetida, respondeu com a rua do meio. Depois com a terceira rua. Do ponto que eu estava, eu vi as 3 ruas, que pareciam 3 dedos. Né? Você ficou com medo? Total, a gente. O medo tem uns negócios assim, que às vezes você tem o medo e não sai de perto, quero ver até o final. Eu morro, mas Verdade. quero ver, né? É porque Medo tem medo que parece que é gostoso, né? Tem medo estranho, que é estranho. porque o medo tem uma utilidade para a gente se prevenir, mas tem situações que o medo faz você não querer voltar no lugar. Mas esse caso era uma mistura de medo, curiosidade, orgulho, porque na medida que estava mantendo um diálogo, eu pensei, eu estou diante de algo muito acima de mim, que pode conversar comigo através dos postes de luz. E eu não sou praticante de nenhum ritual, apesar de ser um apaixonado leitor de vários tipos de literatura e muito curioso com o ocultismo, mas eu não pratico ritos. Tipo, a entidade tal, vou chamar, Uhum. vou contar com ela. E, bom, eu tenho explicações pessoais, que aí eu não sei se elas têm valor para outras pessoas, mas para o meu conforto eu tenho hipóteses minhas, né? E Uhum. eu não estou buscando provas, só para facilitar eu tenho respostas, né? Que eu Aham. sei que é. Nesse caso eu não sabia o que era, só sabia que queria conversar, então ficou entre o medo e uma espécie de orgulho pessoal. Me escolheu. Tomara que seja alguma coisa muito boa. Pois é. E então ficou confirmado que tinha uma força que estava dando feedback às minhas perguntas, né? E o que aconteceu? Eu comecei a fazer várias perguntas, diversas. Algumas perguntas relacionadas com o meu passado, que somente uma força maior poderia saber. Assim, nem falei para o meu amigo, que estava comigo, que eu fiz perguntas do meu passado, que a resposta era sim. E óbvio que para saber se era assim, alguém podia ter controle de muitos fenômenos, inclusive saber da minha Uhum. vida. Então fiquei mais ainda tanto empolgado que com medo. E também perguntei se as minhas perguntas eram ofensivas, se eu podia continuar naquele mesmo ritmo. Respondeu que sim. E eu perguntei se era ofensivo, também disse que não. Então, mais ou menos, estava parecendo que existe um diálogo amistoso. Amistoso, surpreendente, assustador, né? Aham. Mas as coisas não pararam assim, não ficou só nisso. Porque isso deve ter ocorrido ali em torno das 15 para as 3 da madrugada até umas 5 da manhã. Nossa. Mas muito tempo, muito tempo. Mas o que você Assim, acha? Você acha que seria o quê? Extraterrestre? tem Espíritos? tem uma parte que eu fiz perguntas, tá? Uhum. Eu perguntei se era demônio, respondeu que não. Se eram mortos, respondeu que não. Se era anjo, respondeu que não. Se era Deus, também não. Se era alienígena, não. Não me deu a resposta. Como eu teria que fazer perguntas infinitas, né? Isso me fez lembrar, o Carlos Alberto, Ah.
claro que não se iguala, mas há um acontecido bíblico, vou sair um pouquinho bíblico, que é o que aconteceu com Moisés, quando ele, diante da sarça ardente, conversando com uma entidade, ele perguntou qual era o nome, e a entidade não mencionar como é a palavra em hebraico, né? Não dei muito ao caso, mas eu sou o que eu sou. Então, na verdade, pensei, está me respondendo parecido com o que respondeu para Moisés, não dando, tipo, você já está tendo o privilégio de conversar comigo, você quer saber meu nome, quer saber quem é minha mãe, que isso é muito costumeiro nas Minas Gerais. Quando você chega num lugar, as pessoas querem saber quem é sua mãe e pensam que se conhece, sua mãe te conhece. Então, nesse momento, eu fiquei satisfeito com as primeiras respostas e parti para mais perguntas, né? As outras perguntas, que era minha preocupação se o que eu estava fazendo estava sendo aprovado, respondeu que sim, e vou discorrendo com o que me vinha na cabeça enquanto eu conversava, fazendo mais perguntas, né? O meu amigo começou a ficar com medo porque ele disse, estou ouvindo passos ao nosso redor. Era um pouco na penumbra, mas não tinha vultos, mas era como se tivesse 20, 30 seres pisando de forma circular ao nosso redor. Dava um certo medo e ele tentou sair. Quando ele tentou sair, ele esbarrou em algo invisível. Ele falou, ele não quer deixar eu sair. Aí eu disse, não adianta você querer fazer alguma coisa, tipo enfrentar. Se vão fazer mal para nós, qual é a nossa chance de enfrentar? Fica e aguarda. Então, ele era o mais corajoso, desafiava, falava coisas assim, desafiadoras, brincando, ele era adolescente. Naquele momento, ele teve a maior lição da vida dele, ele teve medo mesmo. E eu também. Mas eu acho que o dele era maior porque ele não teve coragem de fazer perguntas. Ele falou, pare com isso, estou morrendo de medo. Porque eu cheguei a perguntar assim, se a gente deveria continuar na comunidade, disse que não. É para sair nessa semana? Disse que não. Eu tenho prazo? Disse que sim. Se eu não obedecer o prazo, acontece alguma coisa ruim? Sim. Eu tenho um prazo até 6 meses? Não. É mais do que 6 meses? Sim. Então, aí foi citando um mês a mais, até falei, um ano? Sim. Quer dizer, se dentro de um ano eu não sair daqui, eu vou ter uma punição? Sim. Foi assim. Mas eu fiz perguntas sobre minha vida no futuro, não tantas coisas, mas coisas hipotéticas, como seria a minha saída. E é interessante porque essa experiência ali, eu deduzo que aquela força, né, que você me perguntou o que eu acho que é, e se não for, eu não dou resposta. Como eu não tenho resposta, ali eu acho que combina muito com o nome do canal que você criou, né? E se não for o que eu estou pensando, ao menos foi uma experiência. É um mistério, né? Misterioso, teve utilidade, porque eu acredito que não foi só isso que aconteceu, né? Naquele dia. Isso aqui eu estou fazendo um resumo de 2 horas de acontecimento. Agora, sensação. Eu tive a sensação que eu poderia ser desmaterializado, morrer, ter uma doença depois, que eu iria morrer num caso, uma maldição, muitas ideias especulativas na minha cabeça. Então, óbvio que a experiência ficou entre o medo e o prazer. Uma coisa assim. Fui escolhido para quê? Eu não sei. Não é porque eu não me importo, é porque eu não tenho competência para saber. Entendi. É óbvio que se alguém tiver uma explicação melhor do que a minha, estou aberto a ouvir. Mas eu não sei procurando, não. Vou ser sincero que não. Eu procurei continuar a minha vida depois disso. Um detalhe curioso, porque no meio de todas as perguntas, eu tive... a minha saída dessa comunidade foi em 2008 para 2009, e eu pensei de não voltar na região. Assim, não que tivesse raiva, eu pensei... Não é que eu tinha raiva, é que tinha se esgotado todas as minhas possibilidades profissionais e deixar eles livres para o melhor. O que acontece é que eu fui convidado para uma comunidade, outro, e não consegui sair da região. Porque lá, 30 anos, minha permanência numa vasta área do estado de Minas. Né? Depois disso, eu me casei, um casamento com uma mulher fantástica, que realmente
Eu não imaginava casar mais. Eu não vou falar disso não, mas o fato que eu me casei só uma vez. E aqui não é falando namoro, né? Se não for, né? Não Aham. é namorado não. Mas é porque o que aconteceu comigo nessa comunidade, eu pensei que tinha se esgotado tudo. Para mim, inclusive, quando eu cheguei na comunidade eu tinha 50 anos e saí de lá mais velho. Então, como eu tive mais de um casamento, sempre muito feliz com mulheres fantásticas, que apesar disso, os casamentos foram interrompidos, nem sempre implica, tá? Muitas vezes foi interrompido por uma questão até foi combinada. Isso é algo que a gente pode conversar, porque tem gente que até o extremo do esgotamento Aham. e gosta disso. É, E, a gente tem muita história, né? e aí eu pensei que ali seria o último dos vínculos que eu teria por causa da idade. E dentro desse dia, vamos colocar que essa experiência que eu tive é semelhante com coisas místicas, né? De fazer perguntas para. Eu não vou dizer que é uma entidade, também não me disse que é uma entidade, tá? Antigamente se fazia perguntas através de profetas, mágicos, magos, né? Não, no meu caso teve uma semelhança, porque me deu respostas através de código Morse, né? E não era bem o código Morse, mas através de códigos, uma conversa inteligente. Na verdade, é a resposta de coisas relacionadas com a minha vida se confirmou com os anos. E tem que dessa comunidade até a propriedade que nós compramos depois, que eu juntamente com uma esposa fantástica que eu tive, casou-se comigo e comprou uma propriedade a 14 quilômetros desse local, que é um número cabalístico, né? Então, meu amigo, acho que esse detalhe sobre a comunidade, com mais um fenômeno ocorrido lá, não tenho a resposta. Falar, olha, porque tem gente que, logo como eu te disse, que tive curiosidade em conhecer o local, tinha muitas referências Uhum. assustadoras, que eles tinham um pacto com o demônio, e eram malvados. Não tive É. experiências ruins com eles. As experiências que eu tive envolveu coisas muito boas com eles e Uhum. muito boas com forças que eu não conheço e que eu respeito. E assim, Entendi. eu suponho que, que não é contra. Tanto que tem uma confluência para isso acontecer comigo e contigo. Eu sei porque é espiritualista, né? Sensível. E a gente já está falando, gravado isso há 2023 e só agora. Não eu e você. Então, eu não sei se é exatamente isso que eu estou pensando, mas eu acho que tem uma aprovação. A minha intenção é não desafiar nenhuma força e muito menos ter a presunção de me sentir mais importante do que ninguém. Só que a minha experiência, eu acho que vale a pena contar. Eu Uhum. espero que algumas pessoas acreditem, outras não. Não estou aqui, né, contando isso, porque tanto que não estou fazendo autopromoção, não citei o nome das comunidades, não estou pedindo ninguém para passar um pix para mim, né? Estou contando história. E é isso. Eu acho que. Ah, muito interessante. Nossa vida é assim, né? Tem mais mistérios, né, do que a gente imagina. E a coisa pode ser, mas e se não for? E se não for? É o Ah, que fez você se tornar um químico. É o que me fez um pesquisador também, porque se não for, é até uma palavrinha interessante, né? uhum, Porque por detrás dela tem o conceito sobre a dúvida, é né? A gente verdade. ter dúvida e uma dúvida inteligente, você procura Uhum, respostas com métodos inteligentes. Assim, verdade. nós aqui não estamos dando resposta, estou contando, e fica aí a interrogação, e se não for, né? Eu acho que É. eu gostei do nome que você colocou, podcast, né? Nós podíamos conversar de outros nomes, laranjinha, abacateiro, e aí a gente fica um nome Ué, legal. ô Cal, então vamos encerrando aqui, né? E vamos deixar para os próximos. Se não, você um dia aí, de repente, né? Verdade. Volta. Aí Uhum. nós vamos começar
começando e estamos aí pelo é segundo, né? O terceiro nosso, né? Tá, segundo. Então tá, Cal, muito obrigado aqui pela presença e vamos continuando, hein? Isso. Não vamos Tá parar ok. por aqui, não. O Cal parece que já viveu 7 vidas. Ele tem história demais. Não, cara, que isso? Que coisa muito boa de ouvir de um amigo, né? Pena que eu não sou gato, né? É pena que eu não sou gato. Até porque gato não é tão bonito, né? Só quando é filhotinho, né? Ter 7 vidas faz pensar Verdade. em uma longa vida. Então tá, Tem Cal. 7 vidas, não, mas 73, é quase isso, né? Verdade. Então, Então muito tá, obrigado. Cal. Muito obrigado e até o próximo, hein? Então tchau. Ok, até o próximo. Tchau. Tchau.